Graça e paz, igreja, boa noite. Graça e paz para você que está em casa, que Deus te abençoe de uma forma especial. Eu convido você a se colocar de pé, em nome de Jesus, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. O pastor Marcel não está presente, quinta-feira foi aniversário do Caio, e ele foi lá, para prestarem juntos lá uma homenagem ao nosso querido Caio, que tem pastoreado a igreja de Boa Família. Está para lá o pastor Marcel, o Marcos Paulo, o Eduardo, a Miriam, estão lá e a Elanã para fazer a alegria do Caio. Amém? Atos capítulo 20, versículo de número 17. Atos capítulo 20, versículo de número 17. Eu preciso de bastante atenção por parte da igreja. Eu preciso que você esqueça dos seus afazeres, esqueça dos seus problemas, não fica com andação, só vai no banheiro se você estiver muito apertado mesmo. Não deixa sua mente viajar no que você tem para fazer amanhã, nem depois do culto, porque eu tenho certeza que Deus, Ele te trouxe aqui para falar ao seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra, ela tem poder para edificar a sua vida. Eu tenho convicção que Deus continua chamando pessoas. Irmãos, Deus é aquele que chama pessoas, e Ele não chama qualquer um. Ele chama aquele que Ele olha e fala: é esse que eu quero, e acabou. O nosso Deus chama pessoas, e nós como igreja precisamos estar atentos, porque Deus está chamando pessoas. Deus está chamando pessoas pelo nome e falando: acorda, desperta, o tempo está passando, a vida está correndo, é tempo de nós despertarmos do nosso sono. A salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos a fé. Atos capítulo 20, versículo 17, diz assim: por isso em Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade, a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. Lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus e a mensagem de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes uma esperança junto com todos que Ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos
trabalharam para prover as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que em receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito, enquanto se despediam dele com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais o veriam. Então eles o acompanharam até o navio. Feche os seus olhos antes de você sentar. Peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos diante da Tua presença, de estarmos na Sua casa. Pai, é muito bom estar aqui. É maravilhoso, Deus, termos saído da nossa casa com a intenção de adorarmos e engrandecermos o Teu santo nome, Pai. Eu quero Te agradecer pela oportunidade, Pai, de pregar a Sua palavra. Eu quero Te agradecer, Deus, pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor, de sairmos da nossa casa, Deus, com esse entendimento. Nós viemos Te encontrar, Pai. Nós viemos juntos com os nossos irmãos Te encontrar, seja com as nossas palavras, seja através dos gestos, seja através da nossa atenção. Nós queremos Te encontrar. Pai, tudo que está sendo feito neste lugar está sendo feito para a honra e a glória do Teu santo nome. Chegou o momento, Pai, de ouvirmos a Sua voz. Está sobre mim, Deus, a responsabilidade de transmitir a Tua voz. Eu peço, Deus, a Sua misericórdia. Eu peço a Sua bondade, eu peço a Sua graça, Pai, porque eu sou homem pecador, eu sou falho, eu sou humano, mas eu dependo, Deus, do Senhor. E a minha oração, Pai, é que o Espírito Santo do Senhor possa tomar os meus lábios e alimentar e edificar a Tua igreja. Que eu não fale do meu intelecto, da minha sabedoria, mas que eu fale, Deus, direcionado pelo Teu Espírito Santo. Fala ao coração da Tua igreja, mostra para a Tua igreja, Deus, o tamanho do Seu poder, direciona os nossos corações e que a graça do Senhor se revele a nós. Pai, nós estamos numa caminhada e essa caminhada precisa ir rumo ao céu. Ela não pode terminar nos nossos problemas, nas nossas adversidades, nas nossas lutas, mas ela precisa terminar no céu. Conforta os meus irmãos, consola eles, guarda eles e livra eles do mal, e que em nome de Jesus, que essa palavra, Deus, possa trazer renovo e confronto aos nossos corações, e nós possamos ser ricamente edificados pelo Senhor. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu preciso te lembrar, você pode se assentar, que Deus chama pessoas. Deus é perfeito, Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus misericordioso, Deus é um Deus muito bom. E o bom é que Ele chama pecadores, e além de chamar homens e mulheres, pecadores e pecadoras, Ele faz questão de usar esses homens e mulheres pecadoras. Não é mérito nosso, não é que somos bons, que sabemos alguma coisa, mas é porque Ele nos chamou. Eu gosto de dizer um texto que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Queridos, eu não sei se isso é importante para você, mas você está na casa do Senhor. Você pode estar diante de muitos problemas, você pode estar diante de muitas adversidades, mas você está na casa do Senhor. Logo que cheguei, olhei uma jovem, duas jovens ali cabisbaixas, tristes. Eu perguntei para elas: onde vocês estão? Vocês estão na casa do Senhor. E isso é motivo de muita alegria.
Uma delas falou: pastor, mas a vida está difícil. Nós estamos na casa do Senhor, e se nós estamos na casa do Senhor, não importa se a nossa vida está difícil, se nós temos situações para resolver, aqui é um lugar de alegria, aqui é um lugar de perdão, aqui é um lugar de misericórdia, é um lugar que Deus está nos dando uma chance de recomeçar, Deus está nos dando uma chance de levantarmos a nossa mão e adorarmos a Ele. Deus está nos dando uma chance de ter uma semana diferente. Talvez as coisas começaram tudo errado durante essa semana na sua vida, mas hoje as coisas podem acontecer de uma forma diferente, porque Deus chama. Eu lembro do dia que Ele me chamou, e eu fico às vezes nas minhas reflexões pensando: Deus, como pode o Senhor ter me chamado? Como pode o Senhor ter me alcançado? E aqui, olhando aqui de cima alguns rostos, eu fico pensando: Deus, como pode o Senhor ter chamado algumas pessoas? É a graça, é a bondade e a misericórdia de Deus. E talvez você vai falar: pastor, mas eu ainda não estou do jeito que eu deveria estar. Mas você está diante da palavra do Senhor e tendo a oportunidade de ser transformado por Ele. Quando criança, talvez você não imaginou essa linda oportunidade que Deus está te dando, mas hoje a oportunidade está diante de você. Não importa se você entrou pela primeira vez aqui hoje, não importa se já tem muito tempo que você está aqui, o que importa é que Deus está nos chamando. E quando eu olho para esse texto, Atos capítulo 20, nós vemos que Paulo está se despedindo dos presbíteros, dos anciãos da igreja de Éfeso. Irmãos, Paulo, muito inteligente, muito sábio, um homem verdadeiramente apaixonado pelo seu chamado, apaixonado pela obra de Deus, um homem que foi verdadeiramente alcançado pelo Senhor. Ele passa cerca de 3 anos em Éfeso, ensinando, discutindo, debatendo, mostrando o tamanho do poder de Deus, edificando aquela igreja de todas as formas e, como sempre, preparando a igreja para quando ele não estivesse lá. Porque mais importante que a presença dele, ele sabia que era a presença do Espírito Santo de Deus. Então Paulo não tinha um paradeiro fixo, ele parava em alguns lugares por um determinado momento, fundava a igreja, preparava a igreja e dali ele partia para outro lugar, porque ele entendia que a presença dele não era mais importante que a presença de Jesus. Ele entendia que eles não deveriam temer a Paulo, eles deveriam temer a Jesus. Então quando dava o tempo, ele partia e falava: essa igreja já está dando os seus frutos, essa igreja já está caminhando, então eu vou para outro lugar, porque eu preciso que mais alguém aprenda sobre Cristo. Aí ele vai passar cerca de 3 anos e vai fazer mais uma de suas viagens. Ele sai de Éfeso e vai rumo à Macedônia. Cerca de 3 meses depois, ele recebe uma orientação de Deus, dizendo: Paulo, vá para Jerusalém. E antes de ir para Jerusalém, ele fala: eu preciso me despedir dos meus irmãos de Éfeso, porque eu já ouvi do próprio Espírito Santo que eu não vou ver mais a face deles. Eu não vou ir na cidade de Éfeso para eu não perder tanto tempo, mas eu vou encontrar com eles em Mileto. Eu vou encontrar com eles e eu vou dar as últimas orientações face a face. Eu vou dar as últimas orientações de palavra para eles. Eu vou mostrar para eles algumas coisas que são muito importantes. Irmãos, olhando para essa atitude de Paulo, eu vejo a atitude de um pai, a atitude de um pastor, a atitude de alguém que foi alcançado pelo Evangelho de Cristo e entende que o Evangelho não gira em torno dele, entende que a obra não é dele, entende que quem dá o crescimento é o próprio Deus. Então ele está falando: eu tenho as últimas palavras com vocês, eu passei cerca de 3 anos com vocês, eu ensinei, eu admoestei, eu mostrei o caminho, eu ensinei tudo que era para fazer, mas eu quero dar uma recapitulada em algumas coisas. Irmãos, sempre que eu falo de Paulo,
Eu gosto de citar o que esse homem representou para o Evangelho. Irmãos, pensa num homem que foi bom. Pensa num homem que fez a diferença na terra. Esse homem se chama Paulo. Pensa num homem que andou com Cristo. Pensa num homem que trabalhou para Cristo. Pensa num homem que sofreu por causa do Evangelho de Cristo. Esse homem chama Paulo. Nos seus dias de preguiça, nos seus dias de desânimo, nos seus dias de dificuldade, no dia que você achar que você está sofrendo demais por causa do Evangelho, leia a história de Paulo e você vai ter convicção que os nossos sofrimentos são muito pequenos, as nossas perseguições são muito pequenas comparado a tudo que esse homem enfrentou. Irmãos, ele estava em quase todos os lugares. Ele não tinha celular para se comunicar, ele não tinha carro, ele não tinha avião, mas ele estava quase em todos os lugares. Praticamente as igrejas da Ásia, as igrejas da Europa, é ele que está fundando. Ele ia numa determinada cidade, ele não ia para passear, ele não ia apenas para viajar, ele não ia apenas para ir na praia, ele ia ali e onde ele chegava, ele abriu uma igreja. Irmãos, essa era a vida desse homem. Ele não brincava de ser crente, ele não estava preocupado em ter coisas, ele não estava preocupado em lazer, ele estava preocupado em pregar o Evangelho de Cristo. Ele olhava para as pessoas e olhava dizendo: eu sou devedor de vocês, eu devo a vocês um favor. Que favor é esse? Anunciar a mensagem salvadora de Cristo. Paulo olhava para um ser humano e pensava: eu preciso levar Cristo para ele, eu preciso arrancar essa pessoa do império das trevas e trazer ela para o reino de Cristo. Esse era o desejo de Paulo, era para isso que Paulo respirava. Paulo, quando levantava da sua cama, ele pensava: eu vou alcançar alguém hoje, eu vou edificar a igreja hoje, eu vou ajudar alguém hoje, eu vou fazer alguma coisa para alguém de alguma forma. Só que esse grande homem, ele não começou assim. Esse grande homem foi um novo convertido. Esse grande homem um dia perseguiu a igreja. Esse grande homem um dia foi cego. Um dia esse grande homem saiu de sua casa entendendo: eu vou até Damasco e eu vou perseguir os cristãos que lá estão. Mas no meio do caminho de Damasco, Deus o alcançou e ele se tornou verdadeiramente um homem de Deus. No meio da estrada de Damasco, ele foi chamado. Jesus se apresenta a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perguntou: quem é? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E eu vou te mostrar, Paulo, eu vou te chamar para levar o Evangelho aos gentios. Eu vou te mostrar o quanto você irá sofrer pelo meu nome. Irmãos, nós temos um grande defeito como igreja. Talvez você olhe para um grande homem de Deus hoje e você respeita, você valoriza, isso é necessário sim. Mas talvez você olhe para um grande homem de Deus e pensa que você nunca pode ser um grande homem de Deus. Talvez você olhe para alguém compartilhando uma mensagem e você pensa que você nunca pode compartilhar uma mensagem. Através dessa mensagem eu quero te apresentar um Deus que chama. Eu quero te apresentar um Deus que pega alguém que entra na igreja pela primeira vez e faz dele um grande homem de Deus. Eu quero te apresentar um Deus que pega um crente que brinca com Deus há 15 anos e se apresenta a ele e faz dele um grande homem de Deus. Eu quero que você não comece de trás para frente pensando assim: pastor, eu tenho que ser igual fulano, eu tenho que ser igual ciclano. Não, você precisa de conhecer aquilo que Deus está te chamando para fazer. Você precisa de entender que Deus está te chamando para uma vida de comunhão com Ele, para ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus nessa terra. Nenhum grande homem de Deus, nenhuma grande mulher de Deus começou dessa forma. Ninguém teve uma revelação de Jesus Cristo e já saiu fazendo a diferença para todo o universo ver. Não. Todo grande homem de Deus um dia foi um novo convertido. Todo grande homem de Deus um dia teve que levantar as suas mãos e dizer: eu preciso de Jesus.
Todo grande homem de Deus teve que passar nas águas do batismo, como alguns dos nossos irmãos passaram. Todo grande homem de Deus, ele teve uma pequena oportunidade de abrir uma célula, de abrir um culto, ou de deixar uma palavra, por mais simples que ela seja, em algum lugar. Todo grande pregador, ele começou lá de baixo, para que hoje ele consiga transmitir uma palavra num tempo maior. Então eu preciso te apresentar o Deus que chama, mas Ele não chama conforme a gente pensa que Ele chama. O critério de escolha de Deus não é o mesmo critério do homem. O critério de paciência de Deus não é o mesmo critério de paciência do homem. O critério de misericórdia de Deus não é o mesmo critério de misericórdia do homem. Talvez se eu olhar aqui com o meu olhar humano e carnal, se eu fosse escolher 5 homens de Deus para se tornarem 5 homens de Deus, talvez eu tiraria uns, eu tiraria outros, eu falava, esse serve, esse não serve. Eu olharia para uns e falava, não, esse aqui já está na igreja há tanto tempo e não tem nada de Deus. Esse aqui já foi, já voltou e não quer nada com Deus. Mas a escolha de Deus é diferente. Os olhos de Deus são diferentes. O olhar de Deus é diferente. Um grande homem de Deus pode estar sendo levantado neste lugar nessa noite. Uma grande mulher de Deus pode estar sendo levantada neste lugar nessa noite. Pastor, o que eu preciso fazer? Abrir o seu coração e entender que você pode ser a resposta para a cidade de Miraí. Você pode ser a resposta para a sua casa. Você pode ser a resposta para a sua cidade. Você pode ser a resposta para que pessoas sejam libertas do inferno. Eu quero que você abra 1 Coríntios, para a gente falar um pouco do critério de Deus para escolher alguém. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Podemos ler? Fala que eu espero. Vou te convidar para vir domingo de manhã. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, podemos ler? Diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação ou o vosso chamado, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Irmãos, eu sou apaixonado com esse texto, principalmente o versículo 26. Irmãos, não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Queridos, o critério de escolha de Deus é diferente. O ser humano, se ele fosse escolher alguém, ele escolhia um sábio, ele escolheria um poderoso, ele escolheria um de nobre nascimento. Mas o Deus Todo-Poderoso escolhe de uma forma diferente. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Irmãos, foi numa dessa que ele me encontrou. Irmãos, foi numa dessa que ele te encontrou. Aí eu entendo que talvez hoje Deus está se revelando ao seu coração de uma forma especial, e você tem convicção e consegue reconhecer que Deus te escolheu e te alcançou. Tinha muita gente melhor que você,
Tinha muita gente mais capacitada, mais santa, tudo melhor do que você, mas Deus resolveu escolher você. Só que eu preciso de abrir um parêntese, que talvez você está olhando para a sua vida e pensando assim: pastor, minha vida não está do jeito que Deus quer, minha vida não está do jeito que tinha que ser, e eu tenho convicção disso. Aí Deus está dizendo: eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu escolho as coisas vis e desprezíveis deste mundo, para que nenhuma carne se glorie diante de mim. Queridos, Deus é tão perfeito que hoje você pode estar com a vida toda errada e Deus ter te escolhido. E o fato dele ter te escolhido, ele te trouxe aqui para você ouvir essa palavra e entender: peraí, não é por mérito humano, não é porque eu fiz alguma coisa, porque eu fiz tudo errado, mas a graça de Deus, ela me alcançou. Eu preciso que você entenda essa esperança no seu coração. Pastor, eu não estou conseguindo andar em santidade. Eu preciso te lembrar, eu preciso abrir sua mente para dizer: Deus te escolheu. Pastor, eu não estou resistindo, eu estou pensando em parar, eu estou desanimado. Deus te escolheu. E Ele escolheu as coisas fracas desse mundo, para que nenhuma carne se glorie diante dEle. Isso precisa estar claro no meu e no seu coração, igreja. Tudo bem que o mundo poderia te rejeitar, tudo bem que o mundo falaria: não tem como, esse cara não serve, ele não tem jeito, ele deu trabalho até hoje. Mas Deus está dizendo: eu não escolho os perfeitos, eu não escolho os sábios, eu não escolho os de nobre nascimento, eu escolho quem eu quero, eu escolho quem é desprezado mesmo. Mas quando eu me revelo, aí o meu nome é glorificado. Irmãos, Deus não escolhe quem se acha, Deus não escolhe os orgulhosos, Deus não escolhe aqueles que acham que estão por cima da carne seca. Deus que escolhe quem olha para si mesmo e diz: eu dependo da graça de Deus, eu dependo da misericórdia de Deus. E eu preciso te apresentar o plano perfeito de Deus, que é usar o ser humano. Aí Deus não vai escolher quem tem o nariz em pé. Por quê? Porque quem tem o nariz em pé vai olhar e falar assim: é mérito meu, eu tenho sabedoria, eu tenho isso, eu sou capaz. Irmãos, Deus escolhe quem não sabe, quem não tem, quem não é. Aí as pessoas olham e falam: como é que pode? Isso está acontecendo, isso só está acontecendo porque Deus é na vida daquela pessoa. Aí eu preciso te apresentar que não é comigo mais, é com Ele. Não é para o Everton aparecer, é para o nome dEle ser glorificado. Irmãos, no meio dessa oportunidade, Deus está dizendo para você: você não está descartado. Você pode ter errado até hoje, você pode ter tomado decisões totalmente erradas, mas você não está descartado. Deus está te chamando, tem vaga para você no reino, para as pessoas olharem e dizerem: a glória de Deus, é tudo Deus. Como que pode? Fulano estava perdido, não merecia, não era ninguém, mas Deus é com ele. Igreja, Deus chama. Eu gosto disso, Deus chama. Quem somos nós, irmãos, para ensinar? É a graça de Deus. Eu fico vendo alguns irmãos pregando, irmãos. Tem gente que não tem estudo, irmãos, é fraco no português. Se pedir para interpretar um texto na escola, está perdido. Mas quando abre a Bíblia, interpreta para lá e para cá. Sabe o que é isso? A graça de Deus. Mas sabe o que é isso também? É Deus falando para esse tipo de pessoa: não é por causa de você, é por causa de mim. Irmãos, você acha que nós temos capacidade suficiente? Não. Nós temos sabedoria suficiente? Não. Mas nós precisamos de ter, sabe o quê? A graça e a misericórdia de Deus. Lá no seu trabalho, você acha que é tudo capacidade sua? Na profissão que você exerce, você acha que tudo é capacidade, que tipo assim, que você é capaz mesmo?
ou é a graça e o favor de Deus? Porque você é um representante de Cristo naquele lugar. Quando as coisas acontecem com você naquele lugar, as pessoas olham e falam: Deus é com aquela pessoa. Aquela pessoa serve a Deus, porque olha só o que Deus está fazendo. Onde essa pessoa coloca a mão, as coisas dão certo. É Deus. É porque nenhuma carne vai se gloriar diante dele. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. É Deus que nos chama, é Deus que nos capacita, é Deus que pega o que está improvável, o que não dá mais para acontecer, e Ele faz acontecer, para que eu e você venhamos saber que a glória é dele. Deus pega a Esther e faz dela mãe de filhos. Para quê? Para a glória dele. Deus pega quem não tinha nome nenhum na cidade e faz um homem de Deus, uma pessoa que não pagava as contas, passa a pagar, para que um comerciante receba o seguinte recado: Deus existe e Deus é na vida dessa pessoa. Deus faz. Aí quando eu olho para o texto, Paulo está preocupado em mostrar essa oportunidade que Deus chama. E se a igreja cresceu ao longo da história e alcançou Paulo, se a igreja cresceu ao longo da história e nos alcançou, sabe por quê? É porque Deus chama. E Deus chamou várias pessoas. Deus olhou para Noé e falou assim: Noé, eu quero você. Noé, vai chover, tá? Eu vou mandar um dilúvio, Noé. Você faz uma arca, que eu vou mandar um dilúvio. Irmãos, não tinha chovido ainda. Deus falou: Noé, faz uma arca que vai chover. Deus chamou Abraão, falou: Abraão, sai da sua terra para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão foi. Deus chamou Davi, cuidando de ovelhas lá no campo. Deus chamou Gideão. Deus chamou tantos homens no Antigo Testamento e chamou tantos homens também no Novo. Deus chamou Pedro, Tiago, João. Estavam lá pescando e Deus falou assim: ó, larga esses peixes aí e vocês vão ser pescadores de homens. Deus chama. Deus chamou Estevão, irmãos, para ser diácono, cuidar do problema de cesta básica, pregar o evangelho, morrer apedrejado. Deus vem chamando homens como Paulo, homens como Filipe, homens como Timóteo. Deus vem chamando, e essa obra nos alcançou, porque esses homens acreditaram no seu chamado, esses homens deixaram a sua vida por causa do chamado. Aí a gente entra em Hebreus 11, homens que tinham certeza, que tinham convicção das coisas que eles não viam, mas eles tinham certeza que existiam. Homens que eram movidos pela fé, homens que renunciavam suas vontades, homens que não temiam a morte, homens dos quais o mundo ele não era digno, homens que entendiam que Deus tinha uma recompensa para eles, ainda que não fosse na terra. Deus tinha uma recompensa. E Deus continua chamando. A igreja só nos alcançou porque pessoas, irmãos, pregaram o evangelho para nós. Homens e mulheres nas roças, missionários que vieram para o Brasil, missionários que vieram para Minas Gerais. Talvez você conhece pessoas que começaram a partir nesse tempo, que deixavam tudo e iam para fazer missões em outros estados, outros países, acreditando que foram chamadas por Deus. Homens que confundiram a sociedade dizendo: Deus me chamou. Homens que deixaram emprego, homens que lutavam por uma causa, mas foram chamados por Deus. Nós temos Luciano e a Tatiele, largaram a vida de contabilidade e estão no campo missionário, fazendo a obra de Deus. Nós temos pastor Fernando, Joselito
e tantos outros que deixaram as suas vidas porque receberam de Deus um chamado. E esse chamado, irmãos, é irresistível. Eu preciso te apresentar a necessidade que a igreja tem desse chamado. Nós precisamos de pastores, nós precisamos de missionários, nós precisamos de pessoas compromissadas com a obra de Deus. Nós não queremos pessoas emocionadas com a obra de Deus, nós queremos pessoas compromissadas, porque a obra de Deus só irá crescer, só irá subsistir se homens e mulheres pecadores forem chamados a quê? Ao arrependimento, a uma vida com Deus, uma vida desfrutando da presença de Deus. E talvez Deus está te chamando, e talvez Deus está olhando para a vida que você está vivendo e dizendo: eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história. Pastor, todo mundo vai deixar o emprego? Não. Mas entenda, todo mundo precisa levantar da cama entendendo o que eu posso fazer para Deus hoje. Seja no meu trabalho, seja na minha casa, seja na minha rede social, seja na igreja, eu preciso de fazer algo para o Senhor. E aí nós vamos voltar em Atos capítulo 20 e vamos entender um pouquinho daquilo que ele chamou. O que Paulo estava falando para esses homens que continuariam a obra do Senhor? Paulo está partindo, mas ele está falando algumas coisas, e eu quero tratar algumas delas com vocês. A primeira delas está no versículo 24. Podemos ler? Diz assim: mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. A coisa mais importante que eu vejo Paulo dizendo aos presbíteros de Éfeso é que a vida de Paulo perdeu o sentido. Como assim, pastor? Que ele não vivia mais como um ser humano comum. O que um ser humano comum faz? Ele nasce, cresce, se multiplica, busca suas realizações, envelhece e morre. Paulo está dizendo que a vida dele não tinha mais prazer algum, a não ser que ele usasse a sua vida para completar a sua carreira e a missão que foi confiada a ele pelo Senhor Jesus, o que? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo está falando assim: viver para mim não importa mais, só se for para fazer a vontade de Cristo. Irmãos, o primeiro critério para o chamado, o primeiro critério para viver uma vida com Deus é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Nós já não temos mais vontades, nós já não temos mais sonhos, precisamos viver para agradar aquele que nos chamou. Irmãos, Paulo está dizendo: a minha vida não é mais preciosa. E o texto que Jesus ensina vai dizer que quem achar a sua vida vai perder, e quem perder vai achar. E Paulo em Gálatas 2:20 vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quem é chamado por Deus não precisa preocupar com as coisas da terra, não precisa se envolver com as coisas da terra. Quem é chamado por Deus precisa se preocupar em agradar ao Deus Todo-Poderoso e fazer a sua vontade. Irmãos, Deus está chamando pessoas. Quem é chamado por Deus já não importa se vai ser rico ou se não vai ser rico, se vai sair do aluguel ou se não vai sair do aluguel, se vai ganhar muito dinheiro ou se não vai ganhar muito dinheiro. Quem foi chamado com Deus não se preocupa se vai casar ou se não vai casar,
Quem foi chamado por Deus não se preocupa se o nome vai sair ou se o nome não vai sair. Quem foi chamado por Deus se preocupa em agradar a Deus. E Paulo está dizendo: eu não tenho a minha vida por preciosa, a menos que seja para completar a minha carreira e a missão que Deus me chamou. Eu não quero fazer mais nada a não ser aguardar Cristo. Porque não foi muitos os sábios, não foram muitos de nobre nascimento que foram chamados, mas quem foi chamado precisa dar uma resposta para aquele que o chamou. Igreja, eu e você precisamos de ter esse entendimento. Deus chama, e quando Deus chama, a vida vira de cabeça para baixo, porque Deus chamou. E a importância da vida daquele que foi chamado por Deus é fazer a vontade de Deus. Paulo está dizendo: Deus precisa estar em primeiro lugar. Paulo está dizendo: Jesus precisa ser o seu bem maior. Paulo está dizendo: aquele que se alista nesse exército, ele não deve se embaraçar com as coisas desse mundo, com as coisas dessa terra. Ele deve se preocupar em agradar aquele que o chamou. Deus está chamando pessoas. Só que a primeira coisa que Paulo quis deixar claro para os anciãos de Éfeso: a vida que eu tenho, ela não é mais preciosa. Tem um texto de Filipenses capítulo 1. Paulo está falando que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ele está falando assim: eu não sei se eu parto para Cristo, que vai ser muito bom. Eu não sei se eu fico um pouquinho mais com os irmãos, que eu vou ajudar vocês. Eu estou em dúvida, mas importa é que eu cumpra o meu chamado, e o que Deus quiser para mim está bom. Igreja, não tenha a sua vida por preciosa, porque se você achar que a sua vida é preciosa, você vai entender que aceitar o chamado de Cristo é perder, sendo que na verdade aceitar o chamado de Cristo é ganhar. Talvez você está muito preocupado com as coisas da terra, e Deus está te chamando. Deus tem distribuído dons para a tua igreja. Deus tem distribuído capacitações para a sua igreja. Mas você acha que é para você ficar sentado no banco com aquilo que Deus tem te dado? Ou você acha que é para você subir aqui para o altar e achar que só aqui que a gente exerce ministério? Igreja do Senhor, Deus tem dado coisas a você, Deus tem se revelado a vocês, Deus tem chamado vocês, e isso exige uma resposta. Essa resposta não é ministerial de altar, não é ficar sentado no banco, mas é dar uma resposta para aquele que te chamou. Aí eu preciso aplicar isso nas realidades que a gente vive. Irmãos, cada vez que você vai lá no seu trabalho, Deus está te dando uma oportunidade de representar Cristo naquele lugar. Pastor, eu preciso largar o meu trabalho. Eu não estou falando disso, mas você tem que ir para lá não preocupado com o salário que você ganha. Você tem que ir para lá preocupado que Jesus pode alcançar alguém através da sua vida. Irmãos, aí a gente começa na vida de igreja, na vida ministerial. Eu vou bater nessa tecla e eu preciso te ensinar. Vai cruzar os braços e ficar de boa, vendo os irmãos morrer de trabalhar? A pergunta que eu te faço é: Jesus te chamou ou não? Tem gente lá em cima, irmãos, ministrando. Será que você é melhor que eles? Só eles que foram chamados? Ou Deus não pode usar também a sua vida para ministrar para o pessoal que está lá em cima? Tem gente na célula ministrando. Será que você não pode contribuir com uma célula? Ou a pergunta que eu te faço: você foi alcançado ou não? Se você não foi alcançado, Jesus está te chamando hoje, mas dá para a gente contribuir. Ou dar uma aula lá em cima é um peso, pregar o evangelho é um peso, tocar teclado é um peso, tocar violão e bateria é um peso. Irmãos, cantar aqui uma vez por mês, será que é um peso? Vir no ensaio para cantar para o Deus Todo-Poderoso, será que é um peso?
ou nós estamos tendo a nossa vida por preciosa. Eu preciso te perguntar, fomos chamados ou não? Visitar alguém, um enfermo, alguém que está precisando de ajuda é um peso? Ter paciência com as crianças bagunceiras, será que é um peso? Irmãos, nós fomos chamados e a nossa vida não é preciosa. A preciosidade da nossa vida está em servir ao Senhor. Nós estamos esquecendo que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós estamos esquecendo que quem chegou aqui, todo pecador, é alcançado pela santidade de Deus. Nós estamos achando, irmãos, que a gente tem que conquistar, que tem que ter método disso, método daquilo, e estamos caindo nessa mesmice humana, sendo que na verdade Deus está falando que a nossa vida já foi comprada por um precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Vir na oração, irmãos, eu sei que para mim é um desafio, mas quando eu chego aqui é um prazer. Eu e você precisamos de nos envolver com a igreja do Senhor. Eu e você precisamos de ter uma vida verdadeira com Deus. Eu e você precisamos nos preocupar com os irmãos que estão do nosso lado, porque fomos alcançados por Cristo. E a preocupação que devemos ter, sabe qual que é? Não é se vamos ter tudo aquilo que queríamos ter, se vamos realizar todos os nossos sonhos. A preocupação que nós devemos ter é usar a nossa vida para completar a carreira que a gente está. Você não precisa gastar a sua vida para crescer na sua profissão. Isso aí, irmãos, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Para Deus fazer algo grande na sua vida, irmãos, é só Ele estalar o dedo assim, ó. Ele faz. Eu e você temos que nos preocupar com a carreira da fé. Tem que estudar? Sim. Claro, irmãos, estuda, faz faculdade, leva a sério a sua vida. Mas a preocupação principal, sabe qual que tem que ser? A carreira da fé. Eu estou indo para o céu ou não? Se Jesus voltar hoje, se me pedirem a minha alma hoje, onde é que eu vou passar a minha eternidade? Aí eu aprendo que Deus chama. Eu aprendo que Deus chama e mostra que o mais importante é a carreira. E Paulo está falando que queria gastar sua vida na missão que foi confiada a ele. O ministério que lhe foi confiado. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu detesto que os outros saiam dos ministérios aqui da igreja. Seja qual ministério for, é muito ruim perder alguém. Mas pior ainda é continuar alguém que não foi chamado por Deus para aquilo ali. Irmãos, é uma luta danada. Sabe por quê? Se você é diácono e Deus te chamou para ser diácono, a sua diaconia vai ser uma diaconia para glorificar o nome do Senhor. Se você é líder de célula e Deus te chamou para ser líder de célula, aí a sua liderança de célula vai ser para glorificar o nome do Senhor. Paulo está mostrando que quem chamou ele foi o próprio Deus, o ministério que Deus me confiou. Às vezes a gente começa a fazer um monte de coisa na igreja que Deus não nos pediu. A gente faz por dó de alguém, a gente faz porque o João Pedro é legal, porque a mina é legal. Aí o dia que a gente está mal com alguns deles, aí a gente para de fazer. A gente faz porque é amigo do fulano, aí o dia que troca a liderança a gente para de fazer. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que a vida preciosa é completar a carreira e cumprir o ministério, cumprir o chamado, a oportunidade de testemunhar do Evangelho de Cristo. Igreja, testemunhe do Evangelho de Cristo. Pastor, é para criança, faça isso. É para adulto, faça isso. Eu e você precisamos de considerar uma coisa importante: testemunhar o Evangelho de Cristo. Aí eu preciso entrar num outro tópico, que está no versículo 19. Fiz o trabalho do Senhor, humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Queridos, Paulo quis dizer para esses anciãos da seguinte maneira: estejam dispostos
a trabalhar para o Senhor e não para os homens. Paulo está falando da seguinte maneira: eu trabalhei, sabe para quem? Para o Senhor. Eu trabalhei de forma humilde e com muitas lágrimas. Não faltaram provações. Os judeus me perseguiram de todas as formas, mas eu entendia que eu estava trabalhando para o Senhor. No versículo 20 eu acho muito interessante mais um conselho. E jamais deixei de dizer a vocês o que vocês precisavam ouvir, seja publicamente ou seja em seus lares. Irmãos, Paulo está dando uma aula para nós aqui. Ele jamais deixou de pregar o que eles precisavam ouvir. Não era o que eles queriam ouvir. Eu preguei a vocês o que vocês precisavam ouvir. Se eu entendo que Deus está me chamando, eu preciso saber que eu vou trabalhar para o Senhor e não para os homens. E eu preciso de ter compromisso com a palavra. Não é pregar algo que vocês vão olhar e falar: nossa, que pregação legal. É pregar algo que talvez vocês vão embora triste, né, Vandinho? Mas vão falar assim: Deus falou ao meu coração. Vocês vão embora triste, mas vão entender: eu preciso de mudar de vida. E outra coisa, seja publicamente ou seja nos lares. Irmãos, nós precisamos nos voltar para essa realidade. Que às vezes a gente acha que culto é só aqui dentro. Deus também precisa se manifestar dentro da sua casa. Paulo estava deixando claro para eles: eu falei do amor de Deus público em lugares abertos, mas também dentro da casa de vocês. Aí o texto continua: anunciei, irmãos, Paulo é perfeito nas suas colocações. Anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como gregos. Ou seja, eu anunciei a mesma mensagem para quem era de dentro e para quem era de fora. Eu anunciei a mesma mensagem. Que mensagem era? É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem de Paulo era: se arrependam e voltem-se para Deus e tenham fé no Senhor Jesus. Nós não precisamos de mudar a mensagem. O que você precisa é dessas duas coisas: arrependimento e fé. Pastor, mas eu preciso de um monte de coisa. Precisa nada. Você precisa de arrependimento e fé. Porque se você se arrepender dos seus pecados e tiver fé que Jesus Cristo vai vir te buscar, irmãos, não tem problema, não tem luta, não tem dificuldade, não tem nada que roube a sua paz, porque você está esperando pela volta de Jesus. Mas uma das coisas que Paulo está falando para esses irmãos: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Igreja, se você foi chamado, você precisa confiar naquele que te chamou. Se você está sendo chamado por Deus para uma vida com Ele, você precisa confiar naquele que te chamou. Olha só o que Paulo está dizendo. Agora, guiado pelo Espírito, o Espírito está me guiando, vou a Jerusalém. Eu não sei o que me espera lá, não sei. Mas o Espírito Santo tem me dito: em todas as cidades que eu vou, sabe o que me espera? Prisão e sofrimento. Irmãos, imagina que Deus vai falar para você hoje: ó, você vai lá para o Rio de Janeiro hoje, para ser preso e para sofrer. A gente escolheria outra cidade, não escolheria? Só que Paulo está falando assim: eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Se você é chamado por Deus, você precisa entender que o Espírito Santo de Deus nunca irá querer o seu mal. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus,
Pastor, se Ele nunca vai querer o meu mal, como que Ele vai permitir o meu sofrimento? Nem sempre o sofrimento é para o nosso mal. Normalmente o sofrimento é a oportunidade que nós temos de viver uma vida que vai glorificar o nome do Senhor. E Paulo está indo de olho fechado, sabendo, papai está me protegendo. Ainda que eu tenha que sofrer, ainda que eu tenha que apanhar, ainda que eu tenha que ser preso, não importa, eu estou indo para onde o Espírito Santo de Deus está me guiando. Aí eu preciso de fazer uma pergunta: até quando você vai ficar com medo da vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A gente sofre demais por ansiedade, por essas coisas, porque a gente não está confiando na vontade de Deus. Você acha que Deus vai te chamar para algo ruim? Não. Você acha que Deus vai te direcionar para coisas ruins? Não. Ruins na ótica dele, mas às vezes vão ser ruins na sua ótica. E eu digo para você, se Deus te chamar, é Ele quem te sustenta. Está na hora de você tomar uma posição e viver uma vida exclusiva de Deus. Nós estamos insistindo em viver uma vida trabalhando para Deus, andando com Deus, sem conhecer verdadeiramente a Deus. Estamos no culto e voltamos para casa da mesma forma. Estamos no culto, olhamos como todo mundo, cumprimentamos todo mundo. Mas o que foi pregado? Não sei. Sentiu algo do Senhor? Não. Eu vou para casa do mesmo jeito. Irmãos, se coloca de pé no nome de Jesus. Está na hora de nós, como igreja, entendermos que Deus chama. E chama, capacita, consola, direciona, conforta, para nós confiarmos nele. Paulo vai dar esses recados, depois tem mais recados, mais próprios para o cuidado da igreja, a preocupação com o dinheiro. Mas eu preciso que você entenda que Deus está te chamando. Para quê, pastor? Para entender o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Só isso. Se você entender o que Deus fez por você na cruz do Calvário, você vai romper. Pastor, por que você está pregando isso? Porque eu entendo que Deus está para fazer algo especial nos nossos dias. E como Ele sempre fez, foi através de pessoas. Deus está passando um alistamento aqui nessa noite, dizendo: quem irá? Quem está disposto? A quem enviarei? E você precisa responder: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para onde? Não sei. Talvez vai ser para a sua casa, mas talvez vai ser para outros lugares. Eu acredito no poder de Deus. E talvez, se você for entregar o seu currículo para Deus hoje, você diria: tem algumas coisas que eu não posso nem escrever. Mas esse alistamento não é currículo, é só falar: eu quero, eu vou. Porque, conforme eu disse, Ele não escolhe conforme o homem escolhe. E Paulo disse para a última palavra que ele ia dizer para os anciãos de Éfeso, dizendo: a minha vida não é preciosa, a não ser fazer a vontade de Deus. Está na hora de nós voltarmos a renunciar. Está na hora de nós voltarmos a levar a sério a vida com Deus. Vem para o culto. Vem preparado de casa para cultuar aqui dentro. Não vive um dia inteiro de qualquer maneira e depois vem aqui da mesma forma. Não. Vamos renunciar, gente. Renunciar
renunciar nossas vontades. Vamos começar a gastar tempo com a oração, com a palavra. Quem sabe tem muito tempo que você não chora na presença do Senhor. Vamos jejuar de novo. Tinha muito tempo que eu não jejuava, eu jejuei hoje, olha que bênção. Está na hora de nós voltarmos, irmãos. Há muita coisa que Deus está nos chamando. Deus está nos chamando para uma vida de consagração. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, uma vida de consagração. Feche seus olhos no nome de Jesus. Deus, a Tua palavra foi ministrada, Pai. Foi tão linda a forma que o Senhor chamou Paulo. E é muito bonito no texto também, Deus, ver Paulo indo embora, mas deixando a responsabilidade com os irmãos da igreja de Éfeso. Pai, a Igreja Batista Reviver, a igreja do Senhor, ela não está concentrada em mãos humanas. Ela está concentrada no poder da Sua palavra, Pai. Eu acredito que mais vidas podem ser alcançadas pelo Senhor. Eu acredito, Pai, que o Senhor pode levantar pastores, missionários, evangelistas, professores, pregadores, administradores, juízes, dentistas, padeiros, entregadores. Eu sei que o Senhor pode levantar, Pai, todo tipo de pessoa, mas pessoas que conhecem ao Senhor. Pai, o mundo seria diferente se todo mundo te conhecesse. O mundo seria diferente se a igreja acordasse. E como igreja do Senhor, nós estamos aqui clamando, Pai. Alcança-nos, renova-nos com a Tua presença. Faz arder em nós a chama da Tua presença. Faz arder em nós a chama do Teu poder. Faz arder em nós o desejo de Te buscar, Pai. Pai, nos ensina a renunciar às nossas vontades, a renunciar ao nosso sono, a renunciar às redes sociais, a renunciar às coisas que nos afastam do Senhor, e nos ensina a dar uma resposta, Deus, para esse chamado. Pai, que a nossa vida não seja preciosa aos nossos olhos, a não ser para cumprir a carreira que nos foi proposta e pregar, Deus, uma mensagem de arrependimento àqueles que estão ao nosso redor. Pai, alcança o meu irmão e a minha irmã que ora comigo. Alcança, Deus, a Tua igreja que ouve essa mensagem, Pai. Pai, alcança esse coração que está entendendo, Deus, é comigo, é para mim, é eu. Deus, e que no nome de Jesus, Pai, abre o céu sobre a nossa vida. Abre o céu sobre a vida dessa pessoa que entrou por essas portas, Pai, desacreditada. Já não anda mais com o Senhor, já não Te serve, mas veio aqui hoje e eu sei, Deus, que essa vida está sendo transformada pelo Senhor. Pai, eu sei que o Senhor escolheu as coisas loucas e mostra isso para nós nessa noite. Pai, nós sabemos que a honra é Sua, a glória é Sua, o poder é Teu, tudo vem de Ti, Pai. Nós apenas devolvemos o que já é Seu. E eu peço, usa-nos, Deus, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Toma a nossa semana diante do Senhor. Toma a Igreja Batista Reviver. Deus, que no nome de Jesus o Senhor gere essa palavra nos nossos corações. Pai, que no nome de Jesus, onde quer que nós passarmos, nós venhamos levar o Teu reino. Amanhã os meus irmãos levantarão para trabalhar, para estudar, para viver uma vida, meu Pai, para talvez ir em busca de um emprego. Mas em nome de Jesus, a minha oração é essa: que a graça do Senhor nos acompanhe, que a unção do Senhor venha sobre nós, que o poder do Senhor nos sustente. Pai, que o Senhor nos use nessa cidade, nas cidades vizinhas, onde quer que nós estivermos, e que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Usa-nos nas células, usa-nos, Deus, nos cultos, mas que em nome de Jesus a Tua presença nos sustente e o Teu Espírito Santo nos guarde.
guarde. É isso que eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. E você estenda suas mãos para cá, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um abraço na pessoa que está do seu lado e tenha uma semana especial.